Então, eu falo que hoje a gente precisa falar menos sobre o futuro, porque o futuro que a gente falava chegou. A gente teve pandemia, a gente está lidando com as crises ambientais e sociais batendo a nossa porta. E a gente precisa falar, de fato, mais como a gente vive, sobrevive e com quem a gente divide o presente. A gente fala que quem está ao nosso lado das trincheiras da luta talvez seja mais importante do que determinadas pessoas da nossa família. Então, é muito importante a gente olhar para isso. Bom, a gente vive, como a Ana falou, a gente vive uma crise social, ambiental sem precedentes. Tem muita coisa boa acontecendo também, mas muita coisa ruim. Existe um relatório da Oxfam de 2019, ele já foi atualizado e o dado ainda é mais alarmante quando a gente fala de desigualdade. A Oxfam é uma instituição inglesa que mede os níveis de desigualdade no mundo. E ela falou que, em 2019, os 26 indivíduos mais ricos do mundo concentravam patrimônio equivalente à riqueza das 3,8 bilhões de pessoas mais pobres. Ou seja, metade da população. 26 indivíduos tinham a mesma quantidade de renda e de patrimônio da metade da população mundial. Olha o nível de desigualdade que a gente tem no mundo. Poucas pessoas com muito e muitas pessoas com nada. Eu trouxe para vocês algumas capas de jornal dos últimos 2 anos, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Racismo, humorista é vítima de xingamentos por vizinha do prédio onde mora. Isso foi agora, 2 semanas, inadmissível. Maior tempestade em 1000 anos, mata pelo menos 25 pessoas na China. Com 14 milhões de famílias, a gente volta para o quadro da pobreza e da miséria e da fome no Brasil. O número de mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, subiu 33% em 1 ano. O Canadá, que é conhecido como um lugar frio, com um território inóspito em muitos lugares, né, ele ferve sobre o sol de 49 graus. A gente teve um desmatamento na Amazônia, que também bateu recorde, segundo o relatório da ISA, uma instituição super confiável brasileira. O seu Jorge falou sobre o episódio de racismo que ele sofreu em Porto Alegre outro dia. A gente teve uma onda de 50 graus em Dubai. Eles precisaram fazer uma chuva artificial para conseguir conter as mortes por calor. Olha o quadro que a gente está vivendo. É importante a gente olhar para outras coisas além da nossa vida e do nosso mundinho no dia a dia. Então, eu convido vocês a dar um zoom out no planeta Terra. Olhar como se a gente tivesse subido no espaço e olhar o planeta assim. A gente vai ver que não há separação. A gente está tudo muito interligado. A gente não tem separação de território, a gente tem a água e a terra ali, a gente não tem separação de pessoas, é tudo uma coisa só. Então, o convite que eu trago para vocês é da gente deixar de pensar como empresa e passar a pensar como ecossistema, em que tudo está interligado. O que a gente vende, o tratamento dos nossos funcionários, o que a gente polui ou deixa de poluir, tudo vai rebater em alguém ou em algum lugar. O exemplo, as queimadas na Amazônia estavam deixando o céu de São Paulo numa cor que as pessoas estavam até tirando foto, achando bonito, mas era poluição. A gente agora está passando por um momento de eleição em que o New York Times disse que essa é a nossa eleição da década. E o futuro da Amazônia está nessa eleição. Então, para a gente ver... Oi? Do mundo, o futuro do mundo está nessa eleição e, consequentemente, no futuro da Amazônia. Então, para a gente ver em que grau a gente está desse processo. Então, como diz o Milton Nascimento, né, nada será como antes. Tudo será e está sendo impactado. Então, a gente tem que pensar a partir desse viés. Eu trago para a gente está no evento de inovação. E eu gostaria de aprofundar nisso para falar de diversidade também. Né? Os celulares, saiu em um jornal que os celulares estavam com os dias contados. As pessoas estavam cansadas, né, das fake news, a demanda que vem a partir do celular, com o home office, a gente não tem mais a divisão entre casa e trabalho, toda hora e todo dia trabalho dentro do smartphone. Então, designers criaram o anti-smartphone, que é um celular que tem um mínimo de possibilidades para te ajudar a desconectar. A gente também fala de tecnologia exponencial, né? O DNA, um exame de DNA em 1990, ele custava 3 bilhões de dólares e demorava 13 anos
para ser feito. Hoje, a gente compra um exame de DNA para fazer pelo correio, né? Você faz, pega um pedaço do seu cabelo ou um pedaço da sua saliva, manda para o laboratório e o exame chega. A gente tinha um armazenador de dados em 1956 que era desse tamanho aqui. Eram 5 máquinas de lavar juntas. Em 2014, a gente conseguia colocar 1 tera num pendrive. Hoje está tudo na nuvem. Para água, comida, educação, saúde, energia, liberdade, tudo tem muita solução sendo criada. Porque esses problemas já estão batendo à nossa porta. Tem muitos cientistas pensando em como solucionar isso. Então, a gente tem a CRISPR, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma ferramenta de edição de genoma humano. Eles estão tentando ver como que a gente consegue combater determinados tipos de doença ou não deixar determinados tipos de doença avançarem. A gente tem o Slingshot, que é uma startup israelense que transforma esgoto em água, água potável, né? Qualquer tipo de água insalubre, eles conseguem transformar em água potável. A gente tem o Organin na Chip, não sei se vocês já ouviram falar também, que é um chip tridimensional de cultura de células que ele simula de forma mecânica a atividade de alguns órgãos. E a ideia é que no futuro a gente possa diminuir a fila de transplante de órgãos através de um chip. As pessoas já estão pensando nisso. Então, a gente diz que as relações de negócio mudaram. A gente não está mais falando de B2B, B2C. A gente está falando de woman to woman. Então, é humano para humano. A gente tem os nossos negócios, os CNPJs, as estruturas, né? Se a gente olhar esse centro de convenções bonito, olha que estrutura linda. Mas ele nada mais é do que uma estrutura. Quem faz isso acontecer são as pessoas que estão trabalhando aqui, são as pessoas que estão movimentando isso aqui. E assim acontece com os nossos negócios também. Então, o mundo mudou. Né? Aquele mundo que a gente imaginava que era um mundo do futuro, ele mudou. A gente está vivendo uma situação completamente diferente e dentro também dos prognósticos que alguns cientistas falavam lá atrás. E aí eu trago vocês para pensar o empreendedorismo com isso. Depois de tudo que eu falei. Se a gente colocar no buscador do Google, empreender a primeira coisa que aparece é que empreender é para todos. E será que empreender é para todo mundo? Todo mundo tem as mesmas oportunidades de empreender, as mesmas facilidades ou dificuldades de empreender? Ontem à noite a gente convidou o público trans e travestis, onde a gente tinha no público mulheres travestis doutoras, mestras, e que não conseguem emprego pelo simples fato, né, nem emprego, nem empreender, pelo simples fato de ter corpos diferenciados. Então, será que empreender é para todos? Só rápido, interferindo, a gente fez uma série de capacitações lá em Alagoas para pessoas surdas. E, da mesma forma, a gente tinha pessoas que tinham mestrado, doutorado, e não conseguiam emprego porque elas eram surdas. Então, é para todos? Essa é a pergunta que fica. É para todos, todas e todes? Tem diferença entre, quando a gente fala de empreendedorismo, entre homens e mulheres, entre pessoas com ou sem deficiência, entre pretos e brancos? Empreender não é difícil para todo mundo? Mas será que tem gente que tem mais dificuldade? Eu acho que sim. É difícil para todo mundo. Mas alguns grupos minorizados, que como a Ana falou, não são minorias em quantidade, têm barreiras invisíveis, adicionais. E essas barreiras são culturais. A gente traz um exemplo que eu acho que foi comentado ontem, sobre os aplicativos de inteligência artificial. Vários governos têm usado um aplicativo monitorado por inteligência artificial para a segurança pública, onde eles conseguem, através de um reconhecimento facial, identificar quem são os bandidos que assaltaram, estupraram, enfim, roubaram naquelas cidades. E a gente está tendo um número absurdo de pessoas, isso no mundo, presas erroneamente. E quem são a maioria dessas pessoas que são presas erroneamente? Pessoas pretas. Porque o algoritmo foi feito por pessoas brancas que não reconheceram os rostos dessas pessoas com as suas características. A gente teve agora no Ceará, não sei se vocês viram, saiu em vários jornais, o Pantera Negra, aquele ator, saiu como um dos procurados por um assalto no estado do Ceará, porque esse aplicativo de reconhecimento facial
viu um rosto preto e disse que ele era um ladrão, um assaltante. Para a gente ver que os vieses inconscientes, eles também fazem parte dos negócios e das inovações e criações que vêm a partir deles, né? Então, essas crenças limitantes, desses vieses inconscientes, eles são passados de geração para geração. E eles são baseados em estereótipos. Eu também trago um exemplo lá do Rio. Eu trabalho no Sebrae do Rio e a gente trabalha com consultores, né? Uma das nossas analistas da área que trata de comunidade é uma mulher preta que usa turbante, maravilhosa. E ela é uma das maiores sumidades em inclusão produtiva do Rio de Janeiro. Ela fala muito bem. A gente estava fazendo um evento num hotel chiquérrimo e ela ia ser uma das palestrantes desse evento. Chegando lá, ela chegou mais cedo, porque ela tinha que preparar a apresentação dela, rodar o vídeo, que a gente não conseguia aqui. Enfim, ela chegou lá e o gerente do hotel perguntou para ela, você tem ingresso? Eu não sei se você pode entrar aqui, não. Ela era simplesmente a palestrante principal do evento. E por quê? Porque ela era uma mulher negra. Isso jamais teria sido perguntado se ela fosse uma mulher branca. Então, eu trago alguns marcadores de diversidade para a gente pontuar, que é interessante a gente dar nome às coisas, né? Então, a gente tem gênero, a gente tem raça, a gente tem orientação sexual. Não é opção, é orientação, ninguém opta. A gente tem idade, a gente tem religião, a gente está vivendo um momento de intolerância religiosa muito grande. A gente precisa ser e entender que cada um tem o direito de escolher a sua religião e viver a partir dela. A gente tem a deficiência e a gente tem a classe. E esses marcadores, eles também têm seus preconceitos. Então, o preconceito ligado ao gênero é o machismo e a misoginia. O preconceito ligado à orientação sexual é a homofobia e a LGBTQIAP+fobia. A idade é o etarismo e o ageísmo. A gente está num Brasil hoje que a pirâmide etária se inverteu. A gente tem mais pessoas com mais de 60 anos do que pessoas nascendo. E o que a gente está fazendo com isso se a gente acha que a pessoa mais velha virou improdutiva, que ela não pode mais oferecer nada para a gente? Isso a gente está falando de negócios. Olha que potencial de negócios é a gente pensar no público 50, 60 a mais. A gente não pensa as nossas startups, os nossos negócios não pensam nesse público. Olha o tanto de população consumidora que a gente vai ter daqui a um tempo. É um ponto para a gente pensar. A gente tem a região, a gente tem a xenofobia como preconceito atrelado a ela. A gente tem ouvido muito falar sobre xenofobia nos últimos meses, no Nordeste principalmente. Deficiência, a gente tem o capacitismo, e a classe, a gente tem o classismo ou o elitismo. Então, pessoal, eu convido vocês a pensar, identificar e reconhecer o impacto das nossas decisões diárias. O impacto da gente como empreendedor, o impacto da gente como marido, como esposa, como filho, como mãe, como pai. Que impacto a gente está causando no mundo e que impacto a gente quer deixar para o mundo. É no diferente e é na diversidade que jaz a inovação. A gente está num evento de inovação e a gente diz que o grande elemento propulsor da inovação é a diversidade. Se a gente olhar corpos diversos aqui, a gente vai ver que as maiores tecnologias do mundo surgiram a partir de grupos diversos. Então, se a gente acha que empreender bebe da fonte da inovação e a inovação bebe da fonte do empreendedorismo, se a inovação não levar em conta a equidade, né, e outros recortes, ela não vai ser inclusiva. E eu trago alguns exemplos para vocês. Não sei se vocês conhecem, todas as empresas automobilísticas, elas usam esses bonecos de teste, para fazer teste de acidente, o impacto no corpo, etc. e tal. O famoso boneco para testar essas seguranças, nunca teve uma versão feminina de mulher grávida. Até pouco tempo atrás, a gente não sabia qual era o impacto de um acidente de carro em uma mulher grávida. Simplesmente porque o carro era seguro para um tipo só de pessoa, o homem. Porque a gente não tinha colocado corpos femininos no design dos bonecos para pensar sobre isso. E aí, a Laura criou a Linda em 2002, na Volvo. 2002 é ontem, pessoal. Os carros foram criados há muito tempo atrás. 2002 é ontem. A Linda, após ter sua proposta recusada por várias empresas automobilísticas, ela montou uma boneca grávida
para testar o impacto nos acidentes. Ou seja, a inovação, carros, a indústria automobilística é uma das mais inovadoras do mundo. Ela não tinha pensado nisso, porque o seu corpo de engenheiros era feito só por homens. Se a fonte que cria inovação não for diversa, ela só servirá para manter o status quo. Eu acho que todos vocês já viram isso, né? Lápis de cor, cor da pele. Que cor da pele era do lápis de cor até pouco tempo atrás? Era clara, branco ou clara? Band-aid. Band-aid cor da pele. Cor da pele de quem? Pessoas pretas têm band-aid preto? E assim vai, né? A gente está falando de meia calça, a gente está falando de lingerie. Quando a inovação ela surge apenas de uma fonte, ela nasce enviesada. Não tem outra solução, ela vai nascer enviesada. Durante décadas, é o que a gente está falando, a cor nude, que hoje está bombando, ela se referia apenas à cor da pele branca. Acho que dá para aumentar um pouquinho o microfone por causa do som ali. E aí a gente traz também a questão, não sei se vocês conseguiram ver essa polêmica que estava rolando há um tempo atrás, das sapatilhas de bailarina. Você não encontrava sapatilhas para cor negra, para pele preta. Todas partia-se do pressuposto que as bailarinas eram brancas. E aí, o que a bailarina... Essa mulher é a bailarina do principal corpo de balé de Nova York. Um dos principais corpos de balé do mundo. Ela tinha que pegar sua base de maquiagem... Voltou aqui, pessoal. Peraí. Ó. Ela tinha que passar sua base de maquiagem na sapatilha de balé para que ela pudesse ser como as outras pessoas, ter o mesmo tipo de sapatilha. E ela dá esse depoimento. Não ser capaz de comprar sapato é um lembrete de que você é uma anomalia e que não recebe a mesma orientação e a mesma consideração de outros dançarinos. Quantas vezes a gente já viu isso, né? Cor nude, lápis de cor, band-aid e por aí vai. Eu trago também para vocês a capa de 3 revistas de negócio, a gente está falando de empreendedorismo, de lugares diferentes do mundo, nos últimos anos. O que elas têm em comum, se a gente for olhar? A gente tem capas estritamente masculinas, quando a gente fala em sucesso de negócios, e brancas, masculinas e brancas. Então, novamente, se a gente quer inovar para quem? Será que a gente não está enviesando a nossa inovação quando a gente está empreendendo também, porque a gente tem uma equipe pouco diversa? E aí eu pergunto, vocês conhecem ou já ouviram falar de uma dessas mulheres aqui? Eu vou falar um pouquinho das invenções delas para vocês. A Jacqueline Cochrane, ela inventou a máquina de lavar louça. A Mary Van Britten, ela criou o sistema de segurança doméstica. A Marion criou as fraldas descartáveis. A Maria Telques criou a primeira casa de energia 100% solar em 1947. A Stephanie desenvolveu a fibra Kevlar, que é 5 vezes mais forte que o aço. A Elizabeth criou o tabuleiro Monoplay. E a doutora Shirley ela fez e liderou as pesquisas que revolucionaram a comunicação no mundo. A primeira prefeita do Brasil, a primeira prefeita também, a dona Alzira, é uma mulher do Rio Grande do Norte. Exatamente. E por que a gente não conhece elas? Por que elas estão coadjuvantes do processo de inovação no Brasil? Porque a gente, infelizmente, ainda vive uma sociedade em que o homem é protagonista. E eu não trago aqui, não é rixa de homem e mulher. A gente quer que todo mundo tenha as mesmas oportunidades, que todo mundo tenha os mesmos direitos de poder inovar e ter o seu nome estampado como uma grande cientista, como uma grande inovadora. E aí, a gente tem a primeira geóloga a mapear o fundo do mar no mundo. Ela escutou que a teoria dela era papo de garota. Hoje, com a tecnologia que ela inventou de mapeamento do fundo do mar, a gente tem o pré-sal, a gente tem diversas outras coisas que movimentam a atividade econômica no mundo. E ela escutou que era papo de garota. A gente tinha um vídeo, mas nosso amigo falou que a gente não está conseguindo passar por conta da internet, mas é um vídeo do BID que mostra como o nosso viés inconsciente, inclusive de crianças, a gente tem a tendência a achar que cientistas são homens, cientistas de sucesso. Eles mostram uma foto de uma mulher negra e perguntam o que crianças, meninas,
de 5 a 10 anos acham que ela faz. Todas elas falam enfermeira, professora, ninguém fala que ela é uma engenheira elétrica, para a gente ver como a ciência e a inovação também está enviesada. Essas são propagandas de publicidade dos anos 2000. A gente tem a mulher sendo usada como objeto ou sexualizada nesse processo, né? Tem que, essa da Dolce & Gabbana, são sempre corpos pelados e mulheres sexualizadas. A gente tem essa aqui da Fest, do Dia da Mulher, que era uma máquina de lavar louça. Ou a gente vai para a área de cuidados, né? Se a gente não está na parte de sexualização, a gente está na parte de dona de casa, doméstica e tudo mais. A gente tem uma propaganda da Skol também, que usa o corpo feminino como objeto. Essa aqui do Durex é completamente bizarra aos nossos olhos hoje em dia. Ela usa a propaganda voltada para homens e ela usa o Durex como uma forma de calar a boca da sua mulher que está falando muito. A gente tem, enfim, né? Isso aqui reproduz um animal, partes de um animal numa mulher. Isso é inadmissível. Se a gente olha hoje, inclusive a indústria cervejeira tem mudado muito as suas propagandas, mas até 4, 5 anos atrás eram mulheres bonitonas de biquíni para vender cerveja. Não faz sentido. Então, a partir disso, por que diversidade? Por que a gente deve investir em diversidade e inclusão, né? Por que é importante para as nossas empresas, para os nossos negócios? A Ana falou sobre isso, a B3, para quem não sabe, é administradora da Bolsa de Valores do Brasil. Ela fez uma consulta pública e, a partir disso, ela colocou como um dos critérios para o próximo ano ter pelo menos os membros dos conselhos das empresas que fazem parte ser mulher e, a partir do segundo ano, algum público minorizado entre a população LGBTQIA+, ou a população negra. Isso por quê? Porque se a gente não muda, se a gente não insere quesitos de diversidade nos tomadores de decisão, os tomadores de decisão são os conselhos, são os diretores. Se a gente não coloca diversidade, eles sempre vão cumprir e criar produtos para os mesmos públicos. A gente nunca vai inovar, a gente nunca vai pensar diferente. E eu trago 3 imperativos que são muito importantes quando a gente fala de inclusão e diversidade de negócios. Primeiro, o imperativo econômico. É um direito humano? A gente falar de diversidade e inclusão é um direito humano? É. Mas, para além disso, a gente está falando de dinheiro, lucratividade, produtividade. Oferecer acesso e oportunidades a todas as pessoas para trabalharem em condições justas e equitativas, vai fazer com que elas se sintam pertencentes àquela empresa, que aquela empresa seja mais inclusiva e, a partir daí, produza, inove e ganhe mais dinheiro. Tem o imperativo moral, né? Se a gente for pensar, é um direito humano, está na nossa Constituição, tratar todos iguais na medida da sua desigualdade. A gente tem convenções da Organização Nacional do Trabalho que a gente não pode descriminalizar e não pode ter salários diferentes entre homens e mulheres. A gente não pode não contratar uma pessoa PCD porque ela tem algum tipo de deficiência física ou intelectual ou motora. E a gente tem um imperativo legal. Vários estudos no Brasil, no mundo, a gente tem a McKinsey, a gente tem o BID, a gente tem o Fórum Econômico Mundial, que já fizeram estudos em várias empresas que comprovam que quando a gente tem uma equipe mais diversa, uma empresa mais diversa, a sua lucratividade aumenta de 25% a 36%. A sua taxa de inovação, e a gente está no evento de inovação, é 20% maior do que empresas que não compõem pessoas diversas nos seus quadros. A gente tem melhor tomada de decisão, a gente tem uma capacidade 30% maior de detectar, né, os riscos para o nosso negócio e a gente engaja o nosso funcionário a se sentir confortável de ser quem ele é dentro da empresa que ele trabalha ou que ele quer ser dono, enfim. Então, empresas que praticam diversidade, elas criam ambientes de trabalho mais inclusivos, mais inovadores e mais engajados. As diferenças, elas são necessárias. Somos pessoas diversas, mas somos ricos na nossa diversidade. Elas são necessárias e elas são enriquecedoras e lucrativas, como eu mostrei. Falar sobre diversidade é valorizar o que cada um tem de singular também. Cada um tem sua potencialidade dentro dessa diversidade toda. E eu trago para vocês, nesse mundo de influências, nesse mundo de internet, que a gente sempre pede engajamento para seguir 2 pessoas, para que vocês não sigam. Se vocês ainda não seguem, que vocês sigam agora. O Ivan, que é uma das pessoas que mais me ensina sobre pessoas com deficiência hoje no Brasil, ele é nordestino.
E a Déia, Potiguar? Ó, ele nem sabia que é Potiguar. E a Déia, que é uma das mulheres que mais fala sobre negócio no Brasil. O perfil dela no LinkedIn é um dos mais seguidos no Brasil. O dele no Instagram, o dela no LinkedIn. Sigam para a gente dar a oportunidade de ver e conviver com pessoas diferentes. Eu sempre falo lá no Sebrae que a importância da gente ter corpos diversos circulando é que os corpos educam. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de criação de ponte, a gente não está falando de criação de muro. A gente precisa criar ponte para que todas as pessoas se sintam confortáveis e que, a partir disso, a gente se eduque e eduque outras pessoas. E aí eu trago um exemplo do Sebrae. Lá no Sebrae Rio, a gente tem uma ouvidoria e a gente recebeu uma denúncia há 6 meses atrás, em março, se eu não me engano, de uma mulher cabeleireira, uma mulher trans, cabeleireira, que queria se formalizar como MEI, e ela não conseguia se formalizar porque não tinha o campo para o nome social. Só que hoje existe uma lei que todo o sistema federal precisa ter o campo do nome social. E aí a gente escutou, a nossa ouvidoria escutou, levou para a minha área, que é a área de políticas públicas, que lida com o governo, a área do Sebrae que lida com o governo, e a gente falou o que a gente vai fazer. E aí fomos ao Sebrae Nacional, fomos ao Ministério da Economia, que cuida do portal do empreendedor, que agora é o gov.br, e tivemos inúmeras conversas. Não são conversas fáceis se a gente pensar no Brasil que a gente vive, mas são conversas necessárias, porque a gente está falando de política pública, a gente está falando de Constituição, a gente está falando de legislação. E a gente conseguiu que todas as pessoas transgêneros e travestis tenham direito a se formalizar como MEI e ter seu nome social no CCMEI. Essa é uma política pública que pode não se conectar a você, que pode não fazer diferença para você, mas faz diferença na vida de muitas e muitas pessoas, como aquelas que a gente viu desfilando aqui ontem. Então, pessoal, o recado que eu tenho hoje é que empresas inteligentes não só respeitam é o mínimo, é o básico, mas valorizam e inserem dentro das suas empresas a questão da diversidade e da inclusão. Eu tinha 3 ou 4 vídeos para mostrar, não vou conseguir por conta da internet, mas deixo essa mensagem que é: diversidade é quando a gente chama alguém para uma festa. Então a gente convida para estar aqui, convida para estar presente, mas inclusão é quando a gente chama essa pessoa que a gente convidou para a festa para dançar com a gente. A gente pega na mão dela e dança com ela. Então eu convido vocês a não chamarem só as pessoas para a festa, mas a chamarem essas pessoas, todas elas, para dançar com vocês, para a gente transformar esse mundo, transformar esse Rio Grande do Norte, transformar esse Brasil que a gente quer num lugar melhor para todo mundo, mais justo, que todas as pessoas, todos os empreendedores que estão aqui tenham o direito de empreender, tenham as mesmas facilidades de empreender, de inovar, de serem felizes, de constituírem suas famílias e por aí vai. Eu acho que é esse o Brasil, amanhã é dia de eleição, é esse o Brasil que a gente quer e a gente deseja. Muito obrigada, não vamos deixar ninguém para trás, né? Trazer todo mundo.